Fazer aos para os irmãos. Irmãos, eu vou ler um versículo aqui antes de eu trazer uma palavra aqui para os irmãos. É o seguinte, vou estar lendo em Malaquias 3, versículo 23 e 24, que diz assim: Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Iau, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. No livro de Marcos, capítulo 9, versículo 12, Yahshua diz assim: Elias virá e restaurará todas as coisas. Ele vai vir para restaurar todas as coisas. Então, antes de eu entrar nessa palavra aqui, o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte. Tem alguns irmãos que me pediu para me pronunciar sobre a questão do arrebatamento. Eu falei, irmãos, vou esperar chegar pelo menos no mês de maio para me trazer uma palavra para os irmãos com respeito a essa questão do arrebatamento. E aí, agora que já passou a Páscoa do mês de Nissan, e aí os irmãos me convidaram para participar aqui dessa live, né? Inclusive, o irmão está até editando um vídeo aí também, que vai ser lançado aí, o irmão Caio, um vídeo tremendo, falando sobre a guerra de Gog. Nós também já começamos a lançar alguns vídeos aí no canal Atalaia de Iau. Mas aí eu esperei passar, para poder vir trazer uma palavra para os irmãos. Nós lançamos aí vários vídeos aí mostrando sobre o ano 2023, né? Documentos aí, calendários, o calendário caraíta, e ainda estamos dentro do ano 2023. Tem irmãos que perguntam para mim, Romeu, você ainda tem possibilidade do arrebatamento acontecer dentro do ano 2023? Eu falei que pode ter sim a possibilidade de acontecer, mas a minha convicção mesmo é na Páscoa. Eu creio que seja na Páscoa, mas nós não podemos descartar nenhuma outra evidência, nenhuma outra data que alguém acha que possa acontecer, porque nós ainda estamos dentro do ano 2023. Inclusive, naquele vídeo que eu lancei lá, falando 7 provas sobre o arrebatamento acontecendo no ano 2023 e Yahshua voltando em 2030. E ali ainda tem algumas profecias ali que bate perfeitamente, como aquela de Abraão lá, que ele subiu para a terra de Canaã quando ele tinha 75 anos. Ele subiu para a terra de Canaã no ano de 2023. E é interessante que Israel vai completar 75 anos agora em maio, e até maio do ano que vem, Israel ainda estará com 75 anos. Então, ali ainda encaixa perfeitamente. Temos ali Yahshua ali com 31 anos, mais 42 anos das 70 semanas, ainda encaixa perfeitamente com a Guerra de Massada, completando 73 anos na Guerra de Massada. Então, nós não podemos descartar nenhuma possibilidade. Mas, na minha convicção, eu creio que vai acontecer na Páscoa, porque tudo se converge para a Páscoa. Mas antes de eu entrar nessa questão aqui, de eu falar mais uma vez sobre essa questão do arrebatamento, mais no final, primeiro que eu quero trazer é o seguinte, irmãos. Uma coisa que nós temos que entender é que as escrituras que foi nos entregado, ela foi totalmente fermentada. Hoje, se você falar isso dentro do cristianismo, você é considerado como um herege. Porém, eu vejo que quem pensa dessa forma, que a escritura não tem nenhum erro, que nada foi corrompido, ele é muito inocente. Por quê? Porque o próprio Yahshua falou que seria fermentado. Ele falou que a mulher misturou 3 medidas de fermento no meio da farinha, até que tudo ficasse totalmente fermentado. O fermento são as mentiras, o engano, as falsas doutrinas, foi misturado dentro das escrituras. Igual vários vídeos aí que eu lancei falando que a Bíblia contém as escrituras, mas a Bíblia não é toda a escritura. Por quê? Porque tem vários fermentos, tem livros acrescentados, tem versículos acrescentados, tem coisas que foram criadas pelo homem. Então, nós estamos em busca da restauração de todas as coisas. E a única das 7 eras da igreja, a única igreja que vai alcançar uma restauração que satisfaça o eterno, é a era da igreja de Filadélfia. Mas se você falar isso para uma pessoa que está dentro da denominação, ele não sabe nem o que é era da igreja. Teve até um irmão aí que falou, mas Romeu falou lá que negócio de anjo da igreja e tal. Eu falei, irmão, isso não interessa se eu sou anjo mensageiro da igreja de Filadélfia, não. Mas pelo menos uma coisa, as pessoas têm que buscar entendimento de que existe 7 eras da igreja, que ela foi deturbada, ela começou corretamente,
foi decaindo, ela começou corretamente, foi decaindo, agora ela está voltando para os trilhos novamente. Se a pessoa não entender isso aí, não vai entender qual é a vontade do Eterno nunca. Por exemplo, esse versículo que eu li aqui agora. Por que está falando que Elias tem que vir para restaurar todas as coisas? Quais todas as coisas que Elias vai vir restaurar? Todas as verdades que se perderam. Deus da época dos apóstolos. Todas as verdades foram lançadas por terra. Ele tem que vir para restaurar todas as coisas, antes que chegue o grande, terrível dia de Ial. O grande, terrível dia de Ial vai durar 3 anos e meio, que é o tempo que Elias, Ial, vai pregar. Onde está isso? Apocalipse, capítulo 11, versículo 3. Fala, darei a minhas 2 testemunhas para que elas profetizam durante 1260 dias vestido de pano de saco. Então, ele vai vir para restaurar tudo. Isso está onde? Marcos, capítulo 9, versículo 12. Ele vai vir para levar as pessoas, trazer o coração dos filhos para os pais, levar a igreja de hoje ao entendimento dos pais da igreja, que foram os apóstolos. Então, tudo tem que ser restaurado. Por quê? Porque tudo foi degradado, tudo foi corrompido. Calendários foi corrompido, o calendário de Israel, hoje nós mostramos lá que o calendário de Israel está faltando mais de 200 anos no calendário de Israel. Veio o calendário gregoriano corrompido, a Igreja Católica corrompeu, tirou o nome do Eterno da Escritura, que aparecia 6.828 vezes só no Velho Testamento, mudou o nome do Filho do Eterno de Yahshua para Jesus, mudou a imersão que era feita no nome de Yahshua para os títulos da Trindade, criaram-se uma hierarquia dentro da igreja, os nicolaítas, corromperam tudo, corromperam tudo. Então, todas as verdades foram lançadas por terra. A doutrina da ressurreição passou a ensinar totalmente errado, ensinando que ímpio ressuscita. Se perdeu a doutrina do reino, não deixavam mais as pessoas ver a doutrina do reino, que existe um reino, que as pessoas têm que entrar nele, que a salvação é um dom do Criador, que a pessoa é salva pela predestinação. É tanto que, se não fosse pela predestinação, como é que nós vamos ser salvos hoje num cristianismo que virou uma Babilônia? O cristianismo virou uma Babilônia. Apocalipse 17 chama o cristianismo de Babilônia. O que significa Babilônia? Babilônia significa confusão. Nós não seríamos salvos nunca se não fosse pela graça do Eterno. Então, existem hoje religiões de todos os tipos. Religiões do budismo, religiões do islamismo, espiritismo, catolicismo, várias religiões, todos perdidos, sem entendimento algum. Se perdeu. Por quê? Porque as verdades foram corrompidas. O maligno vem trabalhando isso. Deus, lá do livro de Gênesis, quando Adão e Eva caiu ali, eles caíram já através do engano de Satanás. Satanás veio e introduziu o engano, ele introduziu o fermento na palavra do Eterno. Ele falou, Ial falou que quem comer da fruta não vai morrer? Não, certamente vocês não morrerão. Então, o que acontece? Ali já começou uma fermentação na palavra do Eterno, já começou uma corrupção. E aí depois veio Yahshua e falou, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E Yahshua já mostrou que os fariseus veio e acrescentou mais heresias e mais engano. E aí depois tiraram o nome do Eterno, depois veio o catolicismo romano e acabou de corromper o resto. Então, tudo foi deturbado. Até o calendário foi deturbado, tudo foi deturbado. Então, o que acontece? Não é de admirar se passar o ano de 2023. Não é de admirar se passar o ano de 2023. Tem alguém com o áudio aberto aí. Fecha o microfone, irmão Diego. Irmão Diego, fecha o microfone, irmão. Está fechado, irmão. Abriu de novo. Agora. Assim seja, Pai. Então, o que acontece, irmão? Não é de admirar se chegar a passar o ano de 2023 e nós entrarmos para 2024. Por quê? Porque pode estar errado também na mais de um ano aí o calendário. Nós não podemos afirmar aí 100% que o calendário caraíta vai estar certinho. Nós não podemos afirmar que o calendário caraíta vai estar certinho. Mas pode acontecer em 2023? Sim. Por quê? Porque tem outras evidências aí, outras provas aí que batem para 2023, como a profecia das 2.300 tardes ali,
que começou no ano 270. Quando nós somamos ali 270 mais 2030, dá 2.300 anos. Mas eu creio que nós vamos chegar agora. Eu creio que nós vamos chegar ainda o ano que vem, na Páscoa do ano que vem. Por quê, irmãos? Porque é aquilo que eu falei, Israel saiu, ganhou a libertação na Páscoa. Entrou na terra da promessa na Páscoa. A terra da promessa representa o milênio. No dia 15 de Nissan. Eles saíram no dia 15 de Nissan e entrou no dia 15 de Nissan. O destruidor passou por cima na Páscoa. Quando nós interligamos, em vários vídeos aí que eu lancei, mostrei para os irmãos, quando nós interligamos Êxodo 12 com Apocalipse 12, os dois formam um quebra-cabeça perfeito. Lá tem o destruidor, no Apocalipse tem o destruidor, lá tem o cordeiro, lá tem o sangue do cordeiro, lá tem os primogênitos, lá tem ele sendo liberto do Egito na Páscoa, entrando na terra da promessa na Páscoa. Então, o Nibiru, ele é essencial, o dragão vermelho, ele é essencial para que ocorra o arrebatamento. Então, tudo converge para a Páscoa, e Yahshua morreu na Páscoa. E aí, para completar esses 2.000 anos, então, tem que ser na Páscoa. Para completar os 6.000 anos, para ele voltar, tem que ser na Páscoa. Tudo converge para a Páscoa. Então, eu pessoalmente acredito que nós vamos chegar lá. Ruth casou na primavera. O livro de Oséias fala que Yahshua vai voltar na primavera, vai descer sobre nós como chuva de primavera. Então, todas as evidências, elas apontam para a Páscoa. Agora, o que acontece? Tem irmãos que entram em desespero por causa da questão do arrebatamento. O arrebatamento ele é um fato. Ele vai acontecer. O que nós temos que buscar é conhecer essas verdades que se perderam. Esse é o foco principal. É buscar o entendimento daquilo que foi deturbado, que caiu por terra, as verdades que os apóstolos ensinaram para a igreja primitiva. Por quê? Porque só vai entrar no reino quem chegar ao entendimento exato de quem é o Machia e dessas verdades. E é isso que nós preocupamos mais em ensinar para a igreja, é isso aí. Nós ensinamos a superior ressurreição. Existe a superior ressurreição. Existe o reino milenar. Você tem que crescer para poder entrar no reino. Tem pessoas que exigem tanta questão do arrebatamento, mas será que essa pessoa já se tornou uma pessoa adulta? Será que ela já se tornou um vencedor para poder ela ter certeza que ela vai subir no primeiro arrebatamento? Então, se chegar a passar agora, não se preocupa com a questão do arrebatamento. Se preocupa em buscar o entendimento correto das verdades que se perderam. Porque é as verdades que se perderam que tem que ser constituída dentro de nós. É isso que vai ser contado. Por isso, o Apocalipse fala assim: bem-aventurado aqueles que morrem agora em Yahweh, porque as suas obras os acompanham. É aquilo que está sendo constituído dentro da pessoa, é as verdades que estão sendo constituídas dentro da pessoa, é que vai prevalecer diante do tribunal do Mashiach. A salvação é pela predestinação. Mas o reino não. O reino é por esforço e por conhecimento. Conhecimento da verdade que o Eterno deixou dentro de todas as Escrituras. Por isso que Elias tem que vir. Elias tem que vir para restaurar tudo. Marcos, capítulo 9, versículo 12. Por que o Eterno tem que restaurar tudo? Porque se perdeu. E o Eterno não vai deixar sua obra pelas metades. Por isso que fala, aquele que começou a boa obra, há de terminá-la. Por isso que tem as 7 eras da igreja. Começou corretamente, foi decaindo, mas só que a Escritura nos mostra que as últimas eras, principalmente a 6ª era, ela vai satisfazer o Eterno nessa restauração, ao ponto dela não passar pela tribulação. Por que ela não vai passar pela tribulação? Porque a restauração para ela vai satisfazer o coração de Yahweh. Por isso que fala lá, ela conhece o nome dele, ela conhece o nome do filho dele. Ele fala, vocês foram perseverantes na minha palavra, guardou a minha palavra, por isso eu vos guardarei da hora da tribulação. Então, essa é a única era que está trazendo a restauração para a nossa época. É a era da igreja de Filadélfia. É ela que revelou o nome do Eterno, é ela que mostrou o nome de Yahshua, é ela que mostrou que a Trindade não existe, é ela que mostrou o anticristo, filho da perdição, que é Emmanuel Macron. Eu não posso falar que Emmanuel Macron encaixa 90%, Emmanuel Macron encaixa 100% para ser a besta do Apocalipse, que está lá na Europa. O nome dele, tudo encaixa perfeitamente. O Papa Francisco, eu não vou falar que ele encaixa 100%, mas 90% ele encaixa para ser o falso profeta. Ele é jesuíta, então ele encaixa 90%. 3 homens, existem 3 homens no cenário aí, que eu já falei em vários vídeos meus aí,
que encaixa perfeitamente para a tribulação começar com eles, em andamento com eles. Emmanuel Macron é o principal. Papa francês. O outro eu falei em vários vídeos. Vladimir Putin, o presidente da Rússia. Eu falei, fique de olho nesses 3 homens, porque esses 3 homens são os homens da última geração. Esses 3 homens. Por quê? Porque um é o filho da perdição, é o anticristo, o antimachia, que a Bíblia fala nele lá de Gênesis a Apocalipse. O outro é o falso profeta, que vai dar o poder para ele governar o mundo. O outro é o homem que vai vir trazendo a guerra de Gog. Sem a guerra de Gog não existe tribulação, porque a guerra de Gog, ali no livro de Apocalipse, no livro de Ezequiel, que é um livro tremendo que fala de Israel, Israel indo, sendo levado para as nações, depois voltando para a sua terra. Esse livro fala totalmente sobre isso, ali o Vale de Ossos Secos, e depois fala da restauração da nação de Israel, e fala no capítulo 38 e 39 que tem que acontecer a guerra de Gog, e dá o nome de vários países ali que vai vir contra Israel. Turquia, Irã, que é a Pérsia. Turquia chama de Torgama. Irã é chamado de Pérsia, porque esse era o nome deles antigamente. Rós, que é a Rússia. Aqueles países árabes ali, tudo tem que vir contra Israel, e aí a Escritura fala ali que serão 7 anos que Israel vai queimar os armamentos deles. E nós sabemos que a Rússia, o único armamento que eles falam que serve para servir como combustível durante 7 anos ali é os armamentos da Rússia. Então, o que acontece? Tem que acontecer a guerra de Gog. E é aquilo que nós falamos desde 2016, nós estamos mostrando que Vladimir Putin seria esse homem. Olha o regaço que ele está fazendo lá na Ucrânia. Ele está destruindo, ele está devastando a Ucrânia todinha. Ele invadiu um país. Ele entrou para dentro de um país. Imagina invadir o Brasil. Cidade por cidade, cidade por cidade. Isso é uma maior loucura. Um país tentar invadir o outro. Mas por que tudo isso está acontecendo? Porque nós estamos no finalzinho de tudo. Nós já estamos com todos esses homens em cima da terra, prontos para agir, só aguardando o arrebatamento do filho varão acontecer. Porque se não acontecer o arrebatamento do filho varão, não acontece a guerra de Gog. Se não acontecer a guerra de Gog, não vem um acordo de paz. Para acontecer o acordo de paz, tem que vir a guerra de Gog, para depois o anticristo vir fazer uma aliança com Israel e os palestinos. Então, tudo está convergindo para agora. E Alves falou, ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. E ele falou, isso é o princípio das dores. Mas dores de quê? Dores de parto. A terra está sentindo dores de parto. Guerras. O Sudão guerreando. A Ucrânia guerreando com a Rússia. A China querendo invadir Taiwan. Israel bombardeando a Síria sem parar e o Irã falando que vai atacar Israel. A Turquia falando que eles têm que formar uma colisão entre os países árabes para poder atacar Israel. Israel ontem foi bombardeado por 23 mísseis, foi jogado em cima de Israel. Israel foi lá e bombardeou a Síria. Taiwan, a China querendo invadir Taiwan, a Coreia do Norte querendo bombardear a Coreia do Sul. Então, nós estamos no limiar, igual o Yals falou. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Haverá epidemias, terremotos em vários lugares, fomes em vários lugares. Os homens correrão de um lado para o outro, através da ciência e através de fugir de catástrofes. Olha lá, o Sudão está tirando todo mundo do país. A Ucrânia já saiu todo mundo do país, pessoas migrando de um lado para o outro, caçando miora. A Venezuela vindo para o Brasil para ver se sai fora da fome. A Argentina quebrou. A Argentina quebrou que arrebentou tudo. Então, um colapso mundial. E pessoas estão focadas só na questão ali. Mas peraí, não, então aqui vou focar só na questão do arrebatamento. Não, foca na questão de se tornar um vencedor. Porque o arrebatamento vai acontecer. Isso aí é indiscutível. Agora, eu creio que é na Páscoa. Mas se não acontecer na Páscoa de 2024, vamos aguardar a Páscoa de 2025, ou de 2026, ou de 2027. O importante é saber que essa geração é a geração do fim. Não tem, irmãos, para onde correr mais. Olha aí a bagaceira dos bancos, tudo quebrando. Tem várias imagens aqui que eu poderia colocar para os irmãos. Deixa eu ver se eu colocar algumas aqui. Então, vou colocar aqui, compartilhar aqui. Então, tem várias questões aí que é o que nós temos que olhar. Por exemplo, aqui, ó. Eu acabei de falar do Emmanuel Macron. Ele não sai do Senado. Olha aí a capa aí, ó. Como Emmanuel Macron se tornou o novo líder
do mundo livre. Tá vendo? Vamos lá de novo. Deixa eu pegar outro. Deixa eu só pegar outra aqui. Compartilhar aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu acho outro aqui. Então, são vários documentos. Tem esse outro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para os irmãos, que eu acabei de falar aqui agora, da crise mundial. Aqui, ó. Deixa eu ver se é esse aqui. Eu tenho um aqui que fala que 24, esse aqui, ó, 24 nações se alinham contra o dólar americano, enquanto o BRICS busca lançar uma nova moeda global. Isso aí é fortíssimo. Por quê? Porque está mostrando que eles querem derrubar o dólar. O que nós estamos falando? Nós estamos falando desde 2016 que os Estados Unidos vai quebrar para poder surgir o novo império, o Império Romano, que vai surgir lá na Europa. Não só os Estados Unidos, o mundo inteiro tem que quebrar. Mas por que eu falo os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é o líder do mundo até hoje. Os Estados Unidos, ele vem liderando o mundo até hoje. O dólar sempre foi potência e os Estados Unidos sempre foi respeitado. Então, o que acontece? Chegou a hora da transição, chegou a hora de passar por os dedos da estátua, que são os 10 países que vai dar o poder para o anticristo. Então, para esses 10 países mandarem no mundo, os Estados Unidos não pode ser essa hegemonia, não pode ser essa potência mundial, ele tem que cair. E aí ele tem que cair, a Rússia tem que cair para poder erguer o último império que vai governar o mundo, que está no livro de Daniel, capítulo 7. Aí agora nós estamos vendo aí, ó, 24 nações se levantando contra o dólar e o BRICS. O que é o BRICS? O BRICS é o Brasil, é a África, é a China e é a Rússia. Só desses países aí se unirem, já mostra que os Estados Unidos não vai exercer esse poder toda a vida mais não. Por quê? Porque o Brasil é potência em alimento. A China é potência em tecnologia. A Índia é potência também em produção de alimentos e de outras coisas. A China tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. A Índia agora passou a China. A Rússia é potência em fertilizante, é potência em gás, é potência em petróleo. E aí se uniu ainda mais a África. E aí o que acontece agora? Esses países, se eles unirem força, eles não precisam da Europa e nem dos Estados Unidos, porque o Brasil vai fornecer alimento para eles, a Rússia vai fornecer gás, vai fornecer fertilizante para o Brasil produzir, vai fornecer gás, a China vai fornecer a tecnologia, sem contar que só esses 2 países aí, a China e a Índia, já dá quase a metade da população do mundo. Eles se uniram para poder quebrar os Estados Unidos e quebrar a Europa. E a Rússia está lá bombardeando e arrebentando com a Ucrânia, tem bomba atômica para arrebentar o mundo inteiro, por isso que acho que se os dias não fossem abreviados, carne nenhuma se salvaria. Tem pessoas que estão achando que a Terceira Guerra Mundial vai acontecer antes do arrebatamento. Não existe Terceira Guerra Mundial antes do arrebatamento. O que vai acontecer antes do arrebatamento é a Guerra de Gog. Mas o que tem que acontecer? Tem que acontecer a queda desses impérios para poder surgir os dedos da estátua. E nós estamos vendo agora a transição. Eles se uniram e estão criando a crise mundial. Ontem um banco, mais um banco lá nos Estados Unidos quebrou. Mais um banco lá nos Estados Unidos quebrou. Está mostrando que a moeda mundial, aí eu falando que o BRICS quer criar uma moeda global. Então, o que acontece? A própria Rússia está falando assim, não, vai vir a nova ordem mundial. Só que o que acontece? Não é a Rússia que vai liderar a nova ordem mundial. Por que nós sabemos disso? Porque a Escritura nos mostra que o império do anticristo, o império da besta, ele vem da Europa. Ele vai surgir da Europa. É lá que os 10 países vai dar o poder para a besta governar o mundo durante 3 anos e meio. Então, a questão se vai ser esse ano, ou se vai ser em 2024, ou se vai ser em 2025, 2026, 2027, nós não devemos nos preocupar com isso, não, porque 2027 eu creio que não vai passar nunca, porque o cenário que está aí, então, irmãos, o foco, o nosso alvo é buscar o conhecimento das verdades que se perderam. As outras coisas virão. É igual o Yauch falou, buscai primeiramente o reino dos céus, as demais coisas vos serão acrescentadas.
Buscar o reino dos céus não é buscar salvação, não. A salvação nós já temos. Buscar o reino dos céus que ele está falando é entrar no milênio, é conquistar o direito de reinar com ele, é alcançar a superior ressurreição. Esse é o foco, porque a salvação é pela predestinação. Ontem mesmo eu estava até lendo, esses dias para trás, estava até lendo um versículo ali, quando eu lembro que quando eu lancei aquele vídeo lá falando sobre a descendência de Caim, e a descendência da serpente, e a descendência dos filhos do Eterno, que pega lá no livro de Gênesis, que eu falei que tem a descendência da serpente, que Caim não é filho de Adão com Eva. Aí, quanto mais o Eterno vai mostrando para a gente, quanto isso é tremendo, que tem essas duas linhagens, que tem a linhagem da serpente e a linhagem... Vou voltar para o assunto aqui, irmão. Só estou dando um entendimento que é bom, que até que os irmãos quiserem conferir lá depois, os irmãos conferem. Depois vou voltar para o assunto aqui. Então, o que acontece? Quando eu li lá, fala, Adão viveu 130 anos e gerou a Sete. E depois Sete viveu tantos anos e gerou a Enos. Depois Enos viveu tantos anos e gerou fulano. Aí a questão é o seguinte, já que Caim é filho de Adão, por que lá não está escrito assim, Adão viveu tantos anos e gerou a Caim? E aí Adão viveu mais tantos anos e gerou Abel? Por que não está escrito isso lá? Por que já vai direto para Sete? E não fala que Adão viveu tantos anos para gerar Caim e Abel? Por que não fala isso? Porque no dia que ele gerou Caim e Abel, foi o dia que caiu. Foi o dia que a serpente enganou ele e Eva, e os dois tiveram relações sexuais, e aí ela ficou grávida dos dois. Por isso que não fala que ele viveu tantos anos para poder gerar Caim, tantos anos para poder gerar Abel. Não. Lá fala que que Adão teve relação com a sua mulher lá, e aí gerou Caim e Abel. Então, foi no dia que eles caíram que gerou os dois. Só uma confirmação daquilo que eu estava falando dos outros vídeos. Mas, voltando aqui à questão, então, é o seguinte, irmão. Tudo isso aí havia se perdido. Todo esse entendimento aí, esse entendimento da descendência da serpente, da descendência dos filhos do Criador, Gênesis capítulo 6, esse entendimento de herdar o reino, esse entendimento da superior ressurreição, esse entendimento de que não pode haver uma hierarquia dentro da igreja, que não pode haver um cabeça, que o cabeça é Yahshua, nós somos o corpo, nós somos membros do corpo, que não existe o clero, os nicolaítas no nosso meio, tudo isso aí foi introduzido e as heresias e as mentiras foram introduzidas. Então, todas essas verdades que os apóstolos ensinou lá, como é que a igreja funcionava, que a igreja é uma igreja em cada cidade, tudo isso havia se perdido. Porém, agora, na nossa era, tudo isso foi restaurado. E é isso que importa para nós. Aí tem pessoas que ficam aí inventando coisas, criando coisas e buscando coisas, sai do foco da visão da era, daquilo que nos foi revelado, e quer buscar entendimento nas denominações e com outras pessoas que só traz fermento. Teve até um irmão que mandou uma coisa para mim no Zap, falando que Yahshua voltou, ele está andando entre nós. Como é que Yahshua está andando entre nós? Se Yahshua falou assim, quando alguém disser, ele está ali, ou acolá, não vá, porque o dia da vinda do Filho do Homem será como um relâmpago que sai do Ocidente e vai até o Oriente. Ele vai vir nas nuvens e todo olho o verá. Como é que ele está no nosso meio? Como é que ele está no nosso meio? Se no livro de Apocalipse, capítulo 1 ali, fala que todo olho verá ele descendo. O sol vai apagar quando ele voltar, para poder a glória dele se resplandecer em toda a terra. Então, tudo isso é enganação que surge no nosso meio, falta de entendimento. Nós não temos que ficar inventando moda mais, não. Agora é focar nos acontecimentos. Moeda mundial chegando aí. Imagem da besta chegando aí. O livro de Daniel com o livro de Apocalipse, os dois encaixa perfeitamente um no outro. O livro de Daniel, capítulo 2, fala da chegada dos 10 dedos da estátua, que são 10 reis que vai dar o poder para o anticristo governar durante 3 anos e meio. Apocalipse, capítulo 17, versículo 12, fala: os 10 reis vão dar o poder para a besta governar durante pouco tempo. Então, os dois livros encaixam perfeitamente um no outro. Nós estamos chegando nos dedos da estátua. Só basta esperar agora a queda dos países. Os países estão caindo. A nova ordem mundial está sendo estabelecida. O Lula está aí virando Zé Tela aí no Brasil e querendo implantar o governo único.
já se submeteu já aos líderes lá de fora da nova ordem mundial, já se submeteu a eles, eles já estão trabalhando aí para criar a moeda digital agora o ano que vem, já estão falando aí, inclusive saiu agora na Jovem Pan agora, falando que a partir de 2024 agora já é para estar funcionando o real digital, sem contar que depois que aconteceu o arrebatamento, ainda tem mais 3 anos e meio para eles aperfeiçoar essa moeda única. Então, a moeda digital já está aí. Não é coisa para daqui 10 anos, não. A moeda digital já está aí, já estão falando no dólar digital, já não estão querendo dólar mais de papel, já não quer o real de papel. A Índia agora já está criando a sua moeda digital, a China já criou a sua moeda digital. Então, agora é o sistema da besta que já está sendo estabelecido. Quando você lê Daniel capítulo 2, fala dos 10 países chegando. Emmanuel Macron falou que quer criar um exército com 10 países. Já está aí. Depois do capítulo 2, vem o quê no capítulo 3? No capítulo 3 de Daniel, vem a imagem da besta. Ela fala que Nabucodonosor criou uma imagem com 6 côvados. 6 côvados. Eu mostrei um vídeo aí onde eu creio que o número vai ser 644. Mas se vier 666, o que eu falei? Não é para as pessoas receber essa marca. Se vier 666, não é para receber. Se vier 644, não é para receber, porque é o número da besta. Então, quando você lê Daniel capítulo 3 e liga com Apocalipse capítulo 13, você vê que os dois se encaixam perfeitamente. Por quê? Porque tudo que está no livro de Daniel são sombra das coisas que haveriam de vir no Novo Testamento e são realidades também, porque lá mostra o filho da perdição e mostra a imagem que Nabucodonosor levantou. Nabucodonosor levantou uma imagem com 6 côvados e 60 de largura. 6 de largura e 60 de altura, se eu não me engano. Até os 60, se você for olhar também, por isso que eu estou falando que não pode receber 666, porque lá tem 6 e tem 60. Se você lê o Apocalipse 3, fala 666. Então, se vier 666, não receba. Se vier 644, não receba. E lá aquela imagem foi criada para quê? No livro de Daniel, capítulo 3. Para que Nabucodonosor ali representava o anticristo, o filho da perdição. Para que ele ergueu uma imagem? Ele ergueu uma imagem de 60 côvados de altura, e ela era toda de ouro. Por que ela era toda de ouro? Porque ele sabia que aquela estátua que ele viu no sonho representava o império da Babilônia, a cabeça de ouro. Só que ele virou e falou, não, eu não vou fazer eu vou fazer uma estátua toda de ouro. Por quê? Porque ele queria que o império da Babilônia permanecesse eternamente. Aí a ousadia dele foi mais. Ele falou, não, eu vou fazer a estátua toda de ouro. Mas aí ele fez o que? Ele fez com que todos prostrassem e adorassem aquela imagem. Daniel, mas os seus colegas não quiseram adorar, foram jogados na fornalha acesa. Mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais. Ali já representando a própria tribulação. Mas o que acontece? Foi feita uma imagem para as pessoas adorar. O que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 13? Vai ser feita uma imagem para a besta. E todos vão ter que adorar a imagem da besta. E lá diz que quem vai infundir um espírito para dentro da imagem é o falso profeta, que tudo aponta para ser o Papa Francisco. Ele vai infundir um espírito de vida para dentro da imagem. E aí diz que a imagem vai poder falar e fazer morrer todos quantos não adorarem a imagem e o próprio anticristo, o próprio antimachia. Então, a função do falso profeta e a função da imagem é levar as pessoas a adorar o anticristo, o antimachia. Emmanuel Macron, que já quer ser adorado, já se considera como Deus Júpiter. Então, o que acontece? A imagem já está aí. Tem pessoas que estão achando que a imagem está longe de surgir. Não é a imagem, eu já lancei vídeos aí mostrando. É a inteligência artificial. É a inteligência artificial. Se você puxar no Google aí depois dessa live e colocar lá que o criador da inteligência artificial já saiu fora, ele falou, não quero mexer com isso mais, não, porque isso já está me dando medo. Ele está vendo a evolução dela, ela não está evoluindo, não é de ano em ano, não, ela está evoluindo de mês em mês. Então, o que acontece? Vai ser feito uma imagem idêntica à besta. E nessa imagem vai estar a inteligência artificial. A inteligência artificial hoje fala, ela comunica com os homens. Só que essa aberração vai ser infundida nela
um demônio. E aí Satanás, através da imagem, vai dominar o mundo inteiro, porque as pessoas vão estar com a marca da besta na mão e essa marca vai estar interligada com a imagem. A imagem é a inteligência artificial. Nós já lançamos um vídeo em 2017, onde eu falo sobre isso. Então, o que acontece, irmãos? O próprio criador da inteligência artificial já está com medo do que eles criaram. Eles criaram algo que não tem mais volta. A inteligência artificial não tem mais volta. Ela foi criada para poder subjugar toda a humanidade. Então, todos vão ter que adorar a imagem da besta e vai ter que adorar a besta. Então, o cenário já está todo preparado. Tem alguém com o microfone ligado? Irmão Edilson, fecha o microfone, amado. Deixa eu ver aqui. É o Edilson aqui, ó. Então, é isso aí, irmãos. Aí, o que acontece, então, irmão? Nós estamos focados em chegar a se tornar vencedores. Porque se tornar vencedor não é da noite para o dia, não. Israel gastou 40 anos para poder entrar na terra da promessa. Nós estamos aí há pouco tempo agora buscando esse entendimento correto das verdades do Eterno, para se tornar pessoas maduras. Estou tentando fechar aqui, mas não estou conseguindo. Irmãos, coopera, por favor, irmão. O irmão vem aqui, está com a gente. Se os irmãos não cooperar, daí, irmão, fica difícil, irmão, fazer o estudo. Aí. Fecha, por favor. Acho que agora deu certo aí. Eu tenho o irmão Valdir, tem a irmã Eri Oliveira, estão tudo com o microfone aberto. Então, irmãos, é isso aí. O que acontece? Nós ganhamos o entendimento do Apocalipse 12 perfeitamente. O dragão vermelho ali é Nibiru. Por que nós sabemos disso? Porque está lá no livro de Êxodo 12. Ele passou por cima, ele é o exterminador. Ele vai estar posicionado em frente da mulher, em frente da terra. A terra também representa a mulher. Livro de Jó, capítulo 34, versículo 19, fala que quando ele passar, ele vai trazer mortes. E no livro de Jó, capítulo 34, versículo 19, se eu não me engano, eu creio que é esse versículo mesmo, fala que quando isso acontecer, os poderosos serão tirados do mão forte. Então, agora é perseverar naquilo que foi revelado para nós. Igual o irmão aí do canal Última Hora, o irmão Caio, vai lançar um vídeo agora bombástico aí, falando sobre a guerra do Armagedon, para poder deixar os irmãos informados. Teve irmão que falou para mim, então agora você não vai fazer vídeo mais. Não, eu não vou fazer vídeo, que eu falei para os irmãos, mostrando datas do arrebatamento ali, encaixando. Não, por quê? Porque agora, se passar 2023 agora para frente, e aí, ainda mais se passar 2023 para frente agora, o que nós temos que fazer? Só aguardar de Páscoa em Páscoa. Se acontecer antes, beleza. Se não acontecer, aguardamos de Páscoa em Páscoa, porque todas as evidências apontam para as Páscoas, principalmente nas Páscoas, que tem que estar mais atento. E de olho nessa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, entre Israel e o Irã, de olho nessas tecnologias, nós vamos continuar fazendo vídeo assim, mostrando essa questão. Outros estudos dentro da Escritura nós podemos mostrar para poder sempre estar trazendo crescimento para os irmãos, para trazer entendimento, porque nós vamos para onde? Nós vamos voltar para as denominações? Nós vamos voltar lá para seguir o clero, seguir os pastores, que está tudo embriagado no vinho da Babilônia? Nós vamos voltar a adorar o Esdras de Jesus? Nós não temos mais como voltar para trás. Uma vez que nós avançamos o caminho que nós avançamos, irmão, nós não temos mais que pensar lá para trás. Não, nós agora estamos muito à frente. Uma que não tem como você sentar ali e ficar ali ouvindo lorota de pastor que não sabe nada, que só sabe criticar. Por isso que eu falo, eu não dou crédito nos que os pastores falem. Quando eles entram nessa questão, igual aquele cara entrou, eu falo, não, irmãos, é porque os irmãos ficam me mandando mensagem, falam, o que esse cara falou? Irmãos, esquece ele, esquece esses pastores, não tem nada para acrescentar para nós, não. Se eles tivessem algo para acrescentar, eu estava lá até hoje dentro da Assembleia de Deus, dando aula na escola dominical, eu saí porque eles não têm nada que me acrescenta. Eles não têm, não é me vangloriando, não, é porque eles pararam no tempo e não querem evoluir. Eles não querem buscar um entendimento correto daquilo que se perdeu no passado, lá atrás, não. E uma também que eu creio que é porque
Primeiro que eles não têm respeito com a palavra do Eterno. Está atrás é de dinheiro, está atrás é de fama, de glória, massagear o ego. E nós não estamos aqui para isso. Nós queremos entender de onde nós viemos, para onde estamos indo, qual que é a nossa finalidade aqui na Terra, se realmente as Escrituras faz sentido ou se não faz, se existe mesmo o anticristo, se existe o filho da perdição, se existe o reino, se não existe, quem é Yahshua, quem é Yahweh, é isso que nós queremos, é isso que interessa. Então, estamos em prol disso aí, ok, irmãos? É isso aí. Se algum irmão quiser fazer algum comentário, pode falar. Agora, só concluindo aqui, irmãos, é o seguinte, aquele sinal lá da exterminação lá, que nós mostramos lá, a exterminação lá, aquele cometinha lá, fazendo o papel da exterminação lá, em 2016, em novembro, dia 17 de novembro de 2016, quando aconteceu a exterminação da Virgem lá em cima. Aquilo ali é tremendo. Ali eu creio que o filho varão começou o processo da sua formação. Como Paulo falou, eu oro para que Yahshua seja formado em vós. Então, o filho varão ele está sendo gerado, sim, sem questionar. Depois veio Apocalipse 12 ali, onde o sol para sobre a mulher e a lua debaixo dos pés, aquele sinal ali aconteceu. O primeiro sinal foi dado. Nós estamos aguardando somente o segundo sinal, que é onde o dragão vermelho aparece. É onde Nibiru aparece. E vai acontecer. Porque o Apocalipse 12, o Apocalipse 17, o Apocalipse 13, o Apocalipse 9, o livro de Daniel, o livro de Ezequiel, o livro de Isaías, esses livros é forte demais. Olha lá o Apocalipse 9, lá onde fala lá, que no final dos tempos, lá ele comparou os gafanhotos lá, ó, que eu lancei um vídeo aí mostrando ali, ó, que são helicópteros de guerra, aviões de guerra, homens mutados em cavalo, que antigamente ninguém falava do que era aquilo, não explicava para nós, mas hoje a tecnologia mostra para nós que o apóstolo João, o apóstolo Elhane, ele viu foi aviões de guerra, helicópteros de guerra que parecia gafanhoto, que vão trazer catástrofe para cima da terra. Então, esses livros é forte mais. Olha aí a imagem da besta, chegou aí. Ah, como é que a imagem vai falar? Agora está falando. Está falando e está interagindo com o homem. Isso era impossível há 60 anos atrás. Mas hoje, tudo diante dos nossos olhos. Mas por quê? Porque no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, ele falou: conhecimento se multiplicará. Muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento se multiplicará. A ciência se multiplicará. A ciência se multiplicou. Só que agora ela está no final. O Eterno vai deixar isso ir muito longe mais não. Por quê? Porque agora já estão fertilizando, fazendo útero artificial. Mulheres estão sendo fertilizadas por computador, por robô. Onde já se viu isso? Então, homens querendo ser Deus, fazendo mistura de animais, tentando misturar gênese, DNA de animais com DNA humano, fazendo coisas loucas. E essas picadas aí veio para matar também a galera toda, veio para arrebentar tudo, essas picadas aí, e está matando, e eles agora querem empurrar mais, e eu creio que não vai parar, porque os vírus não param de surgir. Então, irmãos, vamos só agora seguir o rumo, o caminho que nós pegamos. O alvo é Yahshua. Não temos que desviar nem para a direita e nem para a esquerda. O alvo é Yahshua. Nós conhecemos o principal. Yahweh, o nome dele veio revelado junto com a besta, foi revelado junto com a besta, foi revelado junto com o falso profeta, foi revelado junto com a tecnologia. Tudo chegou agora para poder cumprir aquele versículo lá onde fala que não há nada que esteja oculto que não seja revelado. O nome foi desmascarado. Não é Jesus. Jesus é o povo da Igreja Católica. Isso aí os crentes das denominações podem sapatear, podem esbraguejar, podem falar, não, mas se o arrebatamento vai acontecer em 2022, 2023, 2024, não interessa. Nós estamos com a verdade, que é Yahweh e Yahshua. Eles estão na Babilônia, estão embriagados no vinho da Babilônia, eles estão batizados na Trindade, nós fomos batizados no nome de Yahshua. Então, ao chegar lá, nós veremos quem é que pregou o nome verdadeiro, quem é que foi emergido no nome correto, quem é que pregou o verdadeiro evangelho, quem é que pregou a Babilônia, quem é que pregou a confusão da Igreja Católica, quem é que seguiu a Igreja Católica, quem é que seguiu as doutrinas dos apóstolos. Chegar lá, nós vamos ver quem é que pregou o ensinamento do apóstolo Paulo, do apóstolo Shaul, e quem é que pregou os ensinamentos do Papa da Igreja Católica, quem é que fez isso, quem é que prega a Trindade? Meu Papa? Quem é que prega a Trindade? Nosso pastor? Nós não estamos atrás deles, nós estamos atrás de Yahshua. E foi revelado, irmão. Foi revelado. Essas verdades foram reveladas e ninguém tira as de nós. Então, não tem para onde ir. É focar no alvo. Ok, irmãos? Então, é isso aí. Quem quiser fazer algum comentário aí, pode falar. Irmão. Aleluia, assim seja. Tremendo demais.
Tem uma pergunta aqui na live, irmão. O irmão, aqui no chat, alguém tiver o contato com o irmão Romilson, pergunta se ele assistiu a live de ontem. Quem está perguntando é o meu irmão Wellington Ial. O irmão Wellington está aqui na live. Deixa eu ver. Queria saber o que o irmão Romilson achou da live de ontem, onde o irmão falou que o arrebatamento pode ser agora, dia 6/5/2023. Louvado seja Yahweh, em nome de Alcha. E ali já é o irmão G. Bom, irmão, é aquilo que eu falei. Nós não descartamos nenhuma possibilidade. Só que no meu entendimento, tem que ser no mês de Nissan. Mas tem irmãos que acreditam que vai ser na festa das trombetas. Eu nunca discordei. Falei, não vai acontecer de tipo nenhum, não. Eu estou na live. Sim, irmão. Teve um comentário ontem, irmão Romilson, no chat, que o irmão falou que agora 5 de maio é 15 de Nissan, na segunda Páscoa em Israel. É a segunda Páscoa lá em Israel. Sim, a segunda... é porque tem a primeira Páscoa e tem a segunda Páscoa. A Páscoa de Israel lá e tem a segunda Páscoa, que era a Páscoa que os estrangeiros participavam dela. Então, tem o dia... tem essas duas Páscoas. Então, o que acontece? É aquilo que eu falei para os irmãos. Irmão, assim, no meu entendimento, é no primeiro mês, na primeira Páscoa. Mas nós não descartamos possibilidade nenhuma, porque nós estamos buscando cada vez mais nos aperfeiçoar no entendimento correto da palavra eterna. Tanto que tem outros irmãos que falam, irmão, eu acredito que é na festa das trombetas. Eu não falo que não seja, não, irmão. Possa ser que aconteça também. É porque todas as evidências apontam para ali, igual a guerra de Massada aconteceu, foi no mês de Nissan, bate certinho ali Israel saindo no mês de Nissan do Egito. Então, o foco nosso principal é a primavera e a Páscoa do primeiro mês. Mas se acontecer em qualquer outro mês, que assim seja. Aleluia. Aleluia, se seja, em nome de Deus. Mas então isso é certo mesmo. Em Israel, agora na segunda Páscoa, dia 5 é 15 de Nissan. Porque a gente vai fazer no dia 15 de Nissan, a gente vai fazer o Partir do Pão antes do pôr do sol, como diz nas Escrituras, né? Como a gente tem feito nesses últimos anos, toda a festa dos pães asmos. Correto. Assim seja. É o correto. Louvado e adorado seja Yahweh. Mais alguma pergunta, meus irmãos? A hora é agora. Irmão Romilson, um dia desse quando eu fui trabalhar, eu tinha uma irmãzinha, que é evangélica, ela estava sentada do meu lado, eu comecei a falar, né, o nome de Alcha. Ela disse, olha, minha filha, todo mundo já está marcado. Quando a gente vai receber dinheiro, tem que botar o dedo, já está marcado. Se você vai para o celular, já está marcado. E quando vai fazer documento, tudo pede assim, reconhecimento parcial. Todo mundo já está marcado e não sabe. Foi isso que ela Não, a marca, ela vai vir e ela vai ser colocada na mão e na testa das pessoas. Ela ainda não chegou, ainda não. A marca da vez, até que pessoas pensam que a picada aí já é a marca. A picada não é a marca. A picada ela é uma preparação para a chegada da marca, mas ela ainda não é a marca, não. A marca, quando ela vier, ela vai durar só 3 anos e meio, só os últimos 3 anos e meio, que é chamada de a grande tribulação. Igual eu li aqui o início de Malaquias, capítulo 3, fala, eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia de Yahweh. Esse grande e terrível dia de Yahweh é a grande tribulação, é os últimos 3 anos e meio que ele vai pregar. Aliás, ele vai pregar os 3 primeiros anos e meio, para depois vir o grande e terrível dia de Yahweh, que é os últimos 3 anos e meio. Paz de Alcha, irmão. Quem fala que é o Leonardo. Irmão,
No sentido que a gente tem dos estudos que o irmão traz, que é uma bênção, às vezes nos grupos aparecem, igual eu senti de fazer e propus nas lives, quando a gente aparece lá no grupo Filadélfia Viva, qual a sua esposa participa, louvado seja Al. E a gente fez o jejum de 3 dias para o período de participar, período de limpar as vestes, né? Igual Masha fez, purificou o povo para o povo poder ouvir a voz do Eterno. E teve irmão que fez de 7 dias, outro fez de mais tempo, fez de 21 dias, como fez o nosso irmão Daniel, né? E eu queria saber como foi a sua preparação, se o irmão fez alguma preparação para essa semana especial, para os irmãos poderem ouvir e ter uma noção. Bom, irmãos, a pessoa tem que estar orando, jejuando, porque se a pessoa desfocar qualquer questãozinha... Hoje eu estava conversando com o irmão, que ele virou e falou assim, irmão, eu desfoquei aí um período aí, e aí ele falando para mim que ele sentiu que o Eterno estava cobrando isso dele. Porque para se tornar um vencedor, tem que ser direto. Não é igual, por exemplo, nós sabemos que o arrebatamento vai acontecer na Páscoa, então agora eu vou preparar só na Páscoa. Não. É direto, porque uma vez que você sair, não adianta. O Eterno vai trazer a pessoa para trás novamente, ainda mais a pessoa que já conheceu essa verdade que nós conhecemos, do nome de Yal e de Yal. Se a pessoa tentar se esquivar disso aí, o Eterno vai lá e vai passar um anzol no queixo dele e não vai deixar ele sossegar, não. Ele vai acabar voltando para a presença do Eterno. Agora, a preparação, ela tem que vir antes, em todo momento. Eu até falei com os irmãos, irmão, eu só vou me posicionar agora para me começar a trazer esses vídeos depois, porque não adianta eu chegar aqui e vou começar a trazer vídeo agora direto aqui, se eu não começar a preparar. Eu não vou ter nada para poder falar. Eu vou chegar aqui e vou ficar enchendo linguiça aqui. Então, se não preparar antes, o Eterno ele não usa, não. Entendi. Irmãos, lembrando que no final dessa live a gente vai ter o Partir do Pão. Quem está acompanhando a gente no chat, ainda dá tempo de fazer o seu pãozinho, preparar aí os elementos. Tá? Firme na rocha, nos 4 pilares, em nome de Yahshua Mashiach. Tem mais um comentário aqui que eu achei tremendo no chat, irmão Romilson. O irmão falou assim... cadê? A lua, o irmão Valmir Gomes. A lua de maio agora é a lua das flores. Se lermos em Cantares de Salomão, tudo se encaixa para acontecer o arrebatamento. No livro de Cantares. Vai ter um eclipse também lunar agora, também no mês de maio, né, se eu não me engano. Vai ter uma lua de sangue. Vai ser uma lua de sangue agora em maio. Mas é isso aí. Agora é aguardar, né? Não tem outra coisa. É isso mesmo. O irmão Isaías comentou a Terra... o irmão Charles comentou, a Terra, ou seja, o planeta Terra, vai dar à luz. Isso no livro de Isaías. Tremendo, né? Os dois fez comentários aí muito, muito interessante e com base, citando os versículos, né? Quem quer pesquisar, ter mais entendimento, vai no livro de Cantares, vai no livro de Isaías, porque tudo isso aí fortalece, né? E nos deixa mais confiantes que vai realmente acontecer e ficar firme na rocha. Se o irmão Romilson pode responder, estou com dúvida, existe a possibilidade de passar do dia 30? Sim? É igual eu falei, eu acredito que possa passar até do ano de 2023, possa passar e possa entrar para o ano que vem. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, tudo foi corrompido. Aí nós não sabemos se realmente o calendário foi mudado. O calendário dos Caraítas mostra que é este ano, o calendário dos Caraítas. A profecia das 2.300 táticas foi o livro de história. Olha o livro de história, a data lá está marcando ano 270, quando surgiu o Pequeno Chifre. Se somar, bate para esse ano, e a volta de Yahshua no ano 2030.
Mas nós não sabemos se esse calendário está 100% certo ou se ele foi corrompido. Então, nós estamos baseando em documentos que nós não sabemos se realmente é 100% verdadeiro. A única coisa que nós sabemos que é verdadeiro é as escrituras que foram inspiradas pelo Eterno. Essa aí não tem como correr. Agora, nós cremos que Yahshua veio um dia, morreu por nós, morreu na Páscoa. Agora, a questão dos anos é que o inimigo veio trabalhando em cima disso aí para poder corromper. Então, se tiver corrompido, esse calendário caraíba tiver corrompido, pode passar sim, pode ir para o ano que vem, pode ir para o ano 2025, pode ir para 2026, aí nós não sabemos mais. A irmã Priscila Diniz, Xalaim, amada, ela disse: eu acredito que temos que vigiar e orar constantemente, porque acredito que ninguém sabe, nem o dia, nem a hora, só Yahweh sabe. Ainda a irmã... Sim, irmão. Gostaria de falar da guerra na Rússia. Pode falar, irmãos Carlos. Paz de Yahshua, Carlos. Que a Ucrânia bombardou com drone o Kremlin e Zelensky fugiu com avião na Holanda, acho. Tem uma guerra, tem uma escalada agora. Essa é uma pergunta para o Maurício. A escalada ali ela vai só aumentando, a escalada vai só aumentando até a Rússia vencer, porque eu acredito que a Rússia vai vencer a Ucrânia, assim, porque ela tem que descer contra Israel. E eles estão fazendo aquilo ali para quê? Para poder quebrar a Rússia. Eles querem quebrar a Rússia. Por isso que uniu esse tanto de países aí contra a Rússia. Então, a Rússia ela vai invadir Israel por causa de quê? Porque Israel se tornou potência do gás. Israel vai vender gás para a Europa. Inclusive, Israel está falando que, no máximo, até 2025, Israel quer drobar a sua produção de gás, que ele já manda para a Europa. Parece que ele manda 20 mil cúbicos de gás para a Europa, ele quer passar para 40 mil. Se você pesquisar aí no Google, os irmãos vão ver. Inclusive, eu tinha até separado as páginas aqui que falam sobre isso. Então, o que acontece? O que vai fazer a Rússia invadir Israel é o gás e o petróleo, porque no livro de Ezequiel fala que ele vai descer para poder fazer despojo, vai vir para tomar a riqueza de Israel. Quem fornecia gás para a Europa era a Rússia. Hoje, a Europa não quer comprar gás da Europa mais, ou da Rússia mais, ela quer comprar de Israel. Então, esse vai ser um dos motivos da guerra. Agora, o que acontece? Igual a irmã falou aí. Tá certo, só que, no meu entendimento, o dia 15 de Nissan é o dia que começa tudo e termina tudo, porque é o dia que Yahshua morreu. Aleluia. Então, eu tive essa convicção antes também, irmão. Eu tenho isso comigo, eu tenho isso que é o dia da redenção. Ninguém pode questionar que esse é o dia da redenção. É tanto que a redenção do nosso espírito aconteceu no dia 15 de Nissan. A redenção de Israel aconteceu no dia 15 de Nissan. Israel entrou na terra do descanso, na terra de Canaã, no dia 15 de Nissan. E a terra de Canaã, para quem estuda, os próprios pastores falam, não, a terra de Canaã representa o milênio. Então, a introdução do povo de Yahshua no milênio vai ser no dia 15 de Nissan. Então, por isso que eu creio que o arrebatamento vai acontecer no dia 15 de Nissan. Agora, se acontecer um ou outro dia, que assim seja. Que assim seja, em nome de Yahshua. Importante é nós estarmos preparados, né? E selados, fazendo os 4 pilares. Mais alguém? Paz de Yahshua, irmã. Oi, irmã Maria Mercedes. Paz de Yahshua. Eu quero cumprimentar a todos com a paz de Yahshua Mashiach, a todos os meus irmãos, irmão Wilson. E aí eu estava querendo tirar uma dúvida, irmão Romilson, de hoje, assim, dúvida não, eu tenho quase certeza, né, que hoje, pela manhã, não, meio-dia, a gente estava fazendo isso, estava orando com os irmãos, e aí Al me deu um entendimento. O entendimento esse que nós sabemos que essa semana o príncipe Charles toma a coroa, né? Antes não existia o príncipe. Vou fechar, irmãos. Espera aí. Então, nós sabíamos... Posso falar? Olha, nós sabemos que tinha uma rainha, mas não tinha um príncipe. E a rainha morreu pouco tempo. E
o aniversário dela teve uma alegoria de um DNA para formar uma árvore. Então, e esse príncipe, ele vem anunciando sempre nas redes sociais, nos vídeos, que ele fala assim, é necessário que haja um reset. Então, esse é o príncipe do reset. Ele quer acabar, né, querendo ser o planeta grande. O que quer dizer o planeta grande? O planeta grande que é só deles. Então, eles querem uma redução populacional para recomeçar, aí derrubando o poder econômico, o poder religioso e o poder político. Então, ele é o príncipe do reset. Então, aqui eu pude ver hoje, meio-dia, essa passagem aqui de Daniel. Eu quero que o irmão Romilson me dá essa orientação aqui, que disse assim, ó, Daniel 9, no capítulo 26, no capítulo 25, que fala assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, e 7 semanas e 72 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 72 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até o fim haverá guerra, então determinará a assolação. Só até aqui. Então, irmãos, nós sabemos também que o povo do príncipe é esse povo da elite global, da nova ordem mundial, né? E acompanhado com Emmanuel Macron, como você já tinha, Yao já tinha revelado para você que né, 99,9% é ele, porque ainda não concretizou, mas tá para concretizar a assinatura dele, dando o acordo de paz. Então, esse príncipe que veio agora, que essa semana, é amanhã ou depois, ele toma posse e ele é coroado como príncipe, ele também pode estar encaixado aqui nessa profecia de Daniel, que é o povo, né? Nós sabemos quem ele é, que a mãe dele era. E então Sábado vai ser coroado. Sábado, exatamente sábado. Então, aí tudo está acontecendo no mesmo tempo, né? No mesmo tempo, assim, porque nós sabemos que agora vai entrar a segunda Páscoa, né? E a Lua, essas coisas tudo. Então, aqui eu só quero que o irmão Romilson, assim, me corrija se realmente esse príncipe está ligado também com o príncipe que nós sabemos, que é o príncipe de Andorra, Emmanuel Macron. E o povo, que é esse príncipe, ele é coroado amanhã, depois da manhã. Então, essa é a minha pergunta. Esse príncipe Charles aí, irmão, o que eu sei é que ele é o homem mais rico do mundo. É o príncipe Charles. Se vocês pesquisarem no YouTube, aí no Google, vocês vão ver que ele é o homem mais rico do mundo, é o príncipe Charles hoje. Só que o que acontece? Ele faz parte dos globalistas, igual a Emma falou, da nova ordem mundial, do Rothschild, desse pessoal aí. Agora, com respeito a ele se tornar príncipe, ele vai se tornar príncipe porque a mãe dele já era rainha, mas não é porque ele tem alguma coisa a ver para ser o filho da perdição, não. Emmanuel Macron, ele se tornou príncipe de Andorra. Agora, o Emmanuel Macron, ele foi escolhido pela nova ordem mundial. Aí, a prova de que ele foi escolhido pela nova ordem mundial é que eles colocaram ele no poder. A revista The Economist põe ele grandão na capa, coloca ele andando sobre o mar. Agora ele já se tornou igual a capa da revista que eu mostrei aqui agora. Essa revista que eu mostrei aqui hoje, que ela é do mês de abril agora. Lá fala que Emmanuel Macron se tornou o líder do mundo. Então, eles querem ele. E quem vai levantar o anticristo
É a nova ordem mundial, é esse pessoal aí, esse pessoal satânico aí, porque eles são direcionados por Satanás. Satanás é que passa toda essa orientação para eles e eles vão trabalhando em cima disso aí. Então, eles estão preparando o cenário e eles já têm quem eles querem que seja o anticristo, o filho da perdição. Eles querem que seja Emmanuel Macron, já escolheu ele. O nome já foi escolhido, Emmanuel Macron, Frederico, tudo eles já fizeram pensado. Ele nasceu no dia certinho, 21 de dezembro, que é o dia das trevas, que é o dia do signo de Sagitário. Então, não tem... O Emmanuel Macron é igual aquilo que eu falei. Eu creio que ele seja 100%, porque tudo encaixa nele. E, sem contar que, antes dele ganhar a eleição, nós mostrou, o Emmanuel Macron, ele tem 30% dos votos, mas com certeza ele vai ganhar porque eles escolheram ele. Olha o nome dele. Nós mostramos o nome, mostramos a data, e aí realmente ele ganhou, e eles ainda colocou ele para ganhar com 66,6%. E aí, de lá para cá, ele veio só trabalhando em cima das escrituras, ele veio só colocando as coisas certinho, querendo 10 países para poder governar a Europa. Está lá falando que vai fazer o acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, quer fazer o acordo de paz entre Israel e os palestinos, então não tem outra pessoa, não. Até o próprio Papa Francisco. Exatamente, isso. E é porque esse príncipe Charles também, ele vem fazendo esse comentário aí, que ele é a favor, né? Ele quer, Sim, recebe. Então, tudo indica, né, que é agora, porque ele já entra no poder da coroa. Sim, esse príncipe Charles aí, com esse reset aí, tudo já sabe quem é o filho da perdição, eles já estão trabalhando para pôr ele no governo mesmo, para pôr ele no poder, para pôr ele na liderança do mundo, eles querem ele. Então, por isso que ele está falando desse reset. Por isso que eu falei que um dia eu vi um dia que eu fui pesquisar sobre esse príncipe Charles, eu falei, ué, eu não sabia disso, ele é o homem mais rico do mundo. É ele. Sim. Tá certo. Obrigada, irmão. Irmão, ainda referente a esse assunto que a irmã trouxe aí, o irmão Valmir comentou ali no grupo, no chat, a rainha que faleceu, Elizabeth, reinou 70 anos, Nabucodonosor da Babilônia, 70 anos, Israel voltou para a sua terra, tudo igual nos tempos de hoje. Está fechado seu microfone, irmão. Então, tudo fecha para agora, por isso que eu falei, essa é a última geração. Israel vai completar agora 75 anos. E aí, igual Noé lá, ó. Noé, aquele vídeo que eu lancei foi lá, Noé mostrando lá aqui, contando a idade dos filhos de Noé, Noé levou 75 anos para construir a arca. E aí, Israel só vai completar 76 anos em maio do ano que vem. Então, desse ano agora para o ano que vem, eu creio que não passa, né? Mas nós temos que ficar de olho na guerra entre Israel e o Irã, entre Israel e a Síria e entre a Ucrânia e a Rússia. É dali que vai vir a bagaceira toda, porque na hora que vier a guerra de Gog, aí nós já podemos saber, ó, acabou. Na hora que a Rússia falar, vou descer contra Israel, aí já era. Então, irmãos, realmente, essa é a geração de 80 anos, não passa, não, acabou. Aleluia, tudo se repete. Né? E quem está assistindo a gente a primeira vez, recomendo os irmãos assistir os vídeos do irmão Romils no canal Atalaia Dial para maior entendimento. Em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja. Mais algum comentário, irmãos? O irmão Valmir ainda comentou. Questão do nome Israel. A questão é que os nomes, Israel conhecia o nome do Altíssimo Yahweh e mesmo assim eles deixaram matar Yahusha. O cordeiro Yahusha está no Ruach, o cordeiro Yahusha está no Ruach de Yahweh e conhece o nosso coração. Sim. Eu vi um vídeo do... Eu acho que eu vi, foi num grupo aí, um vídeo de um rabino conversando com o Benjamin Netanyahu. Aí ele estava pedindo para o Benjamin Netanyahu acelerar
para poder o Messias deles chegar logo, porque ele tinha que fazer alguma coisa para o Messias deles chegar logo. É isso que ele falou lá no vídeo. Só que quando esse rabino falou isso com o Benjamin Netanyahu, foi há muitos anos atrás. Eu creio que aquilo ali tem mais de 10 anos atrás que ele falou isso para ele. Não, você tem que trabalhar mais para o nosso Messias chegar logo. Então, o que acontece? O Benjamin Netanyahu, eu lembro que eu lancei um vídeo, acho que foi em 2017, que eu coloquei ele também dentro. Falei, ó, o Vladimir Putin, o Papa, o Emmanuel Macron e o Benjamin Netanyahu. Esses homens, eu creio que... Eu falei até do Xi Jinping lá da China, lá, Xi Jinping lá, que eu acreditava que esses homens eram os homens que iam estar dentro da tribulação. E aí o Trump também, eu falei do Donald Trump. O Donald Trump também estaria na tribulação. Aí o Trump saiu, mas está arriscado a voltar agora de novo também, na próxima eleição. Aí eu falei assim, ó, o Trump, o Benjamin Netanyahu, o Xi Jinping, o Vladimir Putin, o Papa e o Emmanuel Macron, eu falei, eu creio que esses homens aí são os homens que vai estar dentro do cenário dos últimos 7 anos da tribulação. Aí o que aconteceu? O Benjamin Netanyahu saiu, eles tiraram ele. Mas agora, por incrível que pareça, ele voltou do nada. Eu não sei nem como é que ele voltou. Ele voltou do nada e já é ministro de Israel de novo. Eles tinham tirado dele, tinham colocado o outro lá. Agora ele já voltou. E aí o que acontece? Aí eu vi esse vídeo desse rabino falando para ele agir, para poder apresentar para eles o Messias. Então, tudo mostra que ele e o Papa vai apresentar o Macron. Vai apresentar o Macron para os judeus, falando que ele é o Messias, o Mashiach que haveria de vir. Então, é isso aí, é o cenário todo pronto. E o Benjamin Netanyahu deve ter por volta disso aí, 70 anos. Vladimir Putin está com 70 anos, olha aí. 70 anos. O Papa Francisco com 86. Ele tem que aguentar até o final. Agora o Benjamin Netanyahu deve ter por volta disso aí, 70 e alguma coisa. Então, é uma geração que marca o tempo do fim. O Donald Trump também deve ter uns 70, alguma coisa. E eu creio que o Donald Trump, agora, se eles não tentarem matar ele, porque eu acredito que eles vão tentar matar o Donald Trump. Igual um vídeo que o irmão do canal Última Hora lançou. Ele tem um vídeo lá, depois quem não assistiu, quiser assistir lá, pode assistir. Onde tem até um filme que eles falam que eles vão matar o Trump. E eles usam o nome Trump. O que nós vamos fazer com o Trump? Aí eles falam, nós devemos matá-lo. No filme eles falam. No desenho do Simpsons também, eles põem... Se aquilo lá não for montagem, eu não sei. Eles colocam lá dentro do caixãozinho lá e pá. E tem também um cineasta lá também que fala que está louco para poder ver a hora deles assassinarem o Donald Trump. Então, o que acontece? Colocar isso, tem filmes antigos, mostrando que um homem chamado Trump será assassinado. E aí agora nós estamos vendo aí, ele querendo candidatar. E se ele tentar candidatar agora, a nova ordem mundial não vai querer deixar ele entrar. Por quê? Porque se ele entrar, ele não vai querer deixar os Estados Unidos cair. E o Joe Biden, ele foi colocado pela nova ordem mundial para arrebentar os Estados Unidos por dentro. Então, nós estamos vendo aí o cenário voltando novamente. Aqui o Brasil vai ser um deserto, se não resta dúvida. Agora, como o Eterno vai agir, né? Isso aí acabou o Eterno. Mas está tudo aí, irmão. Fechou, o ciclo fechou. Aleluia. Aleluia, assim seja. Irmão Vânia, irmão Wilson, Carla, Paz de Alchima, Carla. Eu queria passar bem aqui um entendimento, e eu acompanho sempre os vídeos do irmão Romilson, né? Teve um vídeo que esses dias me chamou a atenção, é aquele relógio do Criador, a respeito, né? Eu até compartilhei um pouco, depois ter dado uma olhada, mas eu trouxe bem aqui só para ver bem aqui uma coisa, irmão Romilson. Desculpa aí, eu não tenho um entendimento igual irmão, mas estou aqui querendo passar um pouco do que eu entendi. Espero que todos me perdoem por isso. Para a honra e glória do... Olha só, aqui eu tenho o estelário, tá, irmão? Aqui eu coloquei no ano do Mashiach, 34/7. Neste período, o Sol está aqui no Áries. Em Áries, né? Que a gente sabe que Áries é o primeiro signo do ano, por isso que
o mês de abril, né? É o mês que inicia, e o signo de Áries, ele representa o primeiro signo do ano. E Júpiter, Sim. igual o irmão uma vez falou, que Júpiter representa a igreja. Então, no dia do Cordeiro, que Auschwitz estava sendo, né, morto, o Sol estava em Áries, e Sim. Júpiter, a igreja, estava naquela parte do peixe que desce, tipo assim, é o meu entendimento, né? Que Sim. esse peixe que desce, o aquário, que o aquário aqui, vamos supor, que representa a terra, né? Então, essa igreja ficou aqui o Messias e a igreja ficou. Sol está aí. E Lua, deixa eu colocar bem que Lua. A Lua, neste momento, ela estava aqui em Libras, porque Yahshua pagou o preço por nós. Ele, né, foi morto Certo. por nosso pecado, e assim ele nos deu a salvação, que ele, né, nos comprou. Essa balança representa aí a compra do nosso Messias conosco. Aleluia. Aí o que é que eu coloco aqui? Onde é que eu quero chegar, irmã? E aqui em 2023, no mês 5, Sim. no dia 5, aleluia, para a honra e glória do Pai, não que eu queira ser, não sou ninguém, só estou aqui buscando aqui o entendimento. Aqui nós temos o Sol novamente, aqui já no mês 5, né, igual os irmãos já falaram sobre sobre a segunda Páscoa. Aqui nós temos que está em 2023, mês 5, dia 5, o Sol está novamente aqui em Áries, e agora só que nós encontramos o Júpiter, não mais no primeiro, mas sim no segundo peixe, esse que vai ser levado ao trono, né? Até teve uma pessoa que falou assim, né? Que ele é levado ao trono do Eterno, que um peixe desce e o outro peixe está sendo levado. Então, aqui o Sol está novamente aos pés do Cordeiro, e o Júpiter não está mais no primeiro, direcionado para a Terra, mas sim para o trono do Eterno, e a Lua, né, está novamente aqui direcionando, né, entrando a partir já do meio-dia em diante, ela está já 100%, e ela então começa a entrar em Libras novamente aqui, né, representando o início do grande julgamento. E outra coisa também que eu tive lembrando, aquela criança, irmão Romilson, que você postou uma vez, que ela cita, né, que é Páscoa. Sim. Ela estava na escola e tudo tremeu. Então, nessa segunda Páscoa, as escolas não dão feriado, certo? Sim. Tudo funciona Sim. normal, e as crianças vão estar na escola neste momento aqui, né? Quando Sim. começa já essa passagem aqui a Lua está 100%, a Lua está 100%, e ela já inicia aqui, já entrar em Libras, né? Se for colocar Sim. lá no estelário de Israel, ela já está mais adentro aqui do signo. Então, neste Sim. momento, as crianças vão estar na escola, vai ser Páscoa, na mesma Páscoa que o nosso Messias foi crucificado, onde o Sol estava em Cordeiro. Sim. Vai estar aqui, porque o irmão falou o seguinte, que a cada 2000 anos, o relógio do Criador, ele dá uma inclinadinha. Então, Sim. esse ano, a Páscoa mesmo, a original, ela inicia quando o Sol está no Cordeiro. Então, vamos supor aqui, né? O Sol está lá no Cordeiro, e o peixe, o Júpiter, lá
junto com aquela outra parte do peixe, né, que vai para o trono. Então, né, eu achei muito interessante essa parte. Desculpa a minha voz trêmula, eu estou assim, um pouco nervosa, Tá né? nervosa, Macari? Já mostrou isso aqui para nós. Explicando É aqui. bom. O interessante é os 3 planetas Ele que alinhados. sempre está explicando para nós, eu não sou muita pessoa que está aqui, né? Sou só uma pessoa, né? E estou aqui... Teve uma irmã que ela falou sobre isso aí. Ela falou comigo assim, irmão, meu, depois você poderia dar... Ela mora lá em São Paulo. Talvez ela está nos assistindo aí. Ela falou assim, irmão, você podia dar uma olhada nessa questão do sol aí, porque Flávio José falou que quando o pessoal saiu lá do Egito, o sol estava em Áries. E agora, na nossa época, o sol está em Touro, na Páscoa. Ele está em Touro. Mas aí, sempre inicia a gente... Você sabe, né? Você é entendedor disso, que o primeiro signo do ano é Áries, porque a contagem começa sim, a partir dali. começa em Áries, isso. Então, aí o que acontece? Aí eu peguei e falei com ela assim, mas eu não sabia disso. Ela falou, não, então você dá uma olhada lá. E depois veio até um rapaz de um canal aí, eu assisti um vídeo dele, de um rapaz de um canal aí, falando sobre essa questão de novo. Aí eu aprofundei, realmente, tem lá, Flávio Josefo. O Flávio Josefo fala que quando o pessoal saiu do Egito, o Sol estava no signo de Áries. E aí o que acontece? Se realmente o Sol não muda de posição, ele fica quieto ali, então a verdadeira Páscoa realmente teria que ser 30 dias depois, que no caso seria agora no mês de maio, né? Por isso que eu estou falando, por isso que eu falei com os irmãos que essa questão da Páscoa não pode ser descartada. Tanto faz a primeira Páscoa quanto a segunda Páscoa. As duas, elas têm que ser muito bem analisadas, porque todas as duas encaixam perfeitamente. Todas as duas é 15 de Nissan, ou é 15 de... Um é 15 de Iai, a outra é... Todas as duas tem a festa dos pães asmos. As duas... A mesma coisa que tem numa, tem na outra. Todas as duas é comemorada com o mesmo respeito lá em Israel. E o Eterno falou que era para comemorar com o mesmo respeito. E é interessante que a segunda Páscoa também ela é chamada de Páscoa que os estrangeiros possam participar delas. Né? Estrangeiro, no caso, são os gentios, né? Que somos nós. Aleluia. Mas isso aí, realmente, isso aí tem que ser levado em consideração, isso aí que a irmã falou, porque está totalmente dentro disso aí. Eu achei bem interessante foi a posição do Sol, né? De estar justamente Sim. agora no mesmo que estava isso. Lá no ano 30 do Mashiach também, né? E não foi só no ano 30, foi o Flávio José falou que quando eles, no livro de história de Flávio José, ele fala assim, não, quando os judeus saíram lá do Egito, o sol estava em Áries, ele fala desse jeito. E aí, é igual a irmã falou, quando a gente olha os signos ali no calendário deles, no relógio deles ali, ele é o primeiro, o Áries é o primeiro, começa com ele. Tremendo. Hoje é quantos do mês? Hoje é 3. Aí, hoje é 3. Aqui no chat, a irmã Ana Tavares comentou, aleluia, também tive esse entendimento de 5 do 5. Aí o irmão Charles Viana, já vi no canal chamado Yeshua, o relógio do Criador, ele fala sobre a forma da Terra e fala que já está chegando o ponto do relógio e aí vai abrir e será aí. Já várias pessoas já me fez perguntas sobre esse entendimento sobre o domo elétrico, irmão Romilson, nunca questiona sobre isso. Que você tem algum entendimento sobre isso? Não entrei. Não entrei nessa questão. Porque essa área aí Não, era só isso. Eu vou sair, que o meu celular está sendo ocupado por outra pessoa. Paz de Alcha, obrigada. Mãe, eu abençoe, assim seja. Paz de Alcha. Eu vou estar acompanhando aqui no YouTube. A irmã Franciane escreveu, por incrível que pareça, minha irmã, também referente ao entendimento do dia 5, e ontem também o irmão que deu estudo aqui ontem, Raimundo, também falou que segunda Páscoa, dia 5 do 5, tem grande possibilidade, né? Então, vamos continuar confiando. Irmão Eliton, já várias pessoas já
Irmão Romilson, eu gostaria de fazer uma pergunta para o irmão, né? Já que os irmãos falaram bastante do Sol em Áries, e aí eu me lembrei de um estudo, eu não afirmo que seja verdade, né? Mas os irmãos estão falando tanto disso que eu achei interessante comentar. É um estudo que diz que, na verdade, o ano bíblico tem que iniciar, tem que começar a ser contado quando o Sol entra em Áries, que é representando o Cordeiro também, né? E aí esse estudo diz que por falta de atenção nisso, esses homens, né, por não observar o Sol em Áries, eles estão iniciando um ano um mês adiantado, ou seja, na verdade, hoje estaríamos em 3 de abril, e esse dia 5 que vai vir agora seria o verdadeiro 14 de Nissan, indo para o 15 de Nissan. Seria, na verdade, a primeira Páscoa. Né? Esse irmão disse também até que acontece uma mudança na Terra a cada 2000 anos, e aí tem uma alteração ali na posição do Sol, onde ele nasce, e para iniciar o ano, o Sol tem que estar em Áries, e aí inicia o Nissan, o primeiro mês, o primeiro ano, né? Aí eu achei interessante deixar essa observação aí. Tá certo, irmão? É, É uma é, contribuição. é interessante, é tremendo, vai. Tremendo porque aí não pode falar, porque faz todo sentido. Só que aí não seria a segunda Páscoa, igual o irmão falou, seria a primeira Páscoa. Porque realmente Yahshua, ele é representado pelo Cordeiro. E Ares aí, no caso aí, seria o início do ano. Faz todo sentido. Abraão, por exemplo, quando Abraão foi sacrificar Isaac ali, ó, foi mostrado que lá o Cordeiro. Depois veio Moisés, o Cordeiro, representando o que é a Páscoa. E aí agora vem Flávio José, fala isso também, que quando eles saíram do Egito, o sol estava em Ares. Então, é uma questão que ainda que se passar no mês de maio agora, no próximo ano tem que ser, isso aí também tem que ser revisto novamente, porque tem que estar levando em consideração esses 2 meses, o mês de abril e o mês de maio, né? Que é o mês de Nissan e o mês de Iá, que aí a primeira Páscoa, então, possa ser que ela está acontecendo aí e eles cometerem esse erro mesmo. Irmão Romilson, eu ia fazer só mais uma pergunta a paz de Yahshua Mashiach a todos os irmãos. Teve um irmão que trouxe um entendimento num vídeo, onde ele cita Mateus, Atitial 24, quando os discípulos perguntam para Yahshua quando aconteceria essas coisas. Aí Yahshua fala sobre os princípios das dores, né? Enfim. E cita também a época de Noé, né? E ele fala assim, até que quando Noé entra na arca, aí fechou, né? Aí ele foi buscar qual a época que Noé entrou na arca. Foi lá em Gênesis, capítulo 7, versículo 27, se não me engano. Lá está dizendo que foi no segundo mês, né? No 17º dia, ele entrou na arca junto com mais 7, né? E o que ele quis trazer no entendimento? Que Yahshua estava mostrando que Noé era tipo uma referência também. Tanto que ele citou 2 Pedro, capítulo 5, se não me engano, diz que ele é o pregoeiro da justiça. Ele trouxe esse entendimento. E no caso, no 17º dia do segundo mês, onde Noé entrou junto com a sua família na arca, pelo cálculo, pelo calendário, daria 8 de maio desse mês. Ele trouxe esse entendimento aí sobre que Yahshua deu Noé como referência lá em Matitial, e em Gênesis mostra também, e Pedro também fala sobre como ele era o pregoeiro da justiça, né? Trazendo Noé como referência. No caso, quando ele entrou na arca, no segundo mês, no 17º dia do segundo mês, no caso, maio, né? E convertendo para os nossos dias, seria 8 de maio. Agora, bate um pouquinho, né? Porque está mediante também as escrituras.
O mês de maio ele tem que ser, ele não pode ser descartado porque é o mês que Israel comemora aniversário, né? Israel faz aniversário agora, dia 14 de maio. Então, eu não creio que a figueira iria brotar num mês qualquer, não. Eu acredito que o Eterno ele escolheu o mês de maio por algum propósito. Então, Israel ele faz aniversário agora, vai fazer 75 anos. Então, é por isso que eu falo que entre esses 2 meses aí, você não pode descartar, porque são 2 Páscoas, igual essa irmã que mostrou isso aí, essa questão aí agora, tremenda demais, essa questão do mês de Áries, né? O signo de Áries. Isso aí tudo tem que ser revisto. Mas nós temos que ficar aí, nessa questão aí, abril e maio, nas 2 Páscoas, porque abril e maio é primavera. E nós sabemos que é na primavera, porque o próprio Yahweh falou lá no livro de Oséias, que ele descerá sobre nós como chuva de primavera. A primavera vai de abril a maio. E entre esses 2 meses acontece as 2 Páscoas e acontece o aniversário de Israel. E é igual a irmã mostrou aí, o Sol está no signo de Áries. Mas é isso aí. Aleluia. Teve um irmão que fez um comentário aqui, irmão Romilson, no chat. Aliás, aqui no chat da... Oi, socorro, quase que eu fecho. No chat daqui do... Que o Israel... Cadê? Israel fez 74 anos, vai fazer 74 anos e não 75, não é isso, irmão Wilson? Isso. Eu não estou vendo mais. Israel vai fazer 74 anos e não 75. Nos Porque cálculos. se conta do dia do nascimento, não se conta do dia do nascimento, né? Porque 1948 foi a data de nascimento que Israel nasceu, se tornou uma nação. Então, se conta o ano seguinte, que dá 1949. Foi esse o entendimento. E não 75, é 74. Porque se conta do dia do nascimento. Um exemplo, né? Eu tenho 47. Eu tenho 46. Eu vou fazer 47 o ano que vem. Então, se conta assim, da data do que você nasceu, se conta depois do ano seguinte. Entendeu? É o seu entendimento lá que o irmão trouxe. Eu entendi vai fazer 74 anos, no caso. Mas eles estão colocando... Eu entendi o que ele quis dizer. Mas agora, se for levar em consideração, todos mostram aí 75. Inclusive, eu tentei onde o pessoal acha que querer. Tem uma imagem aqui, deixa eu ver se eu achei ela. Não está aparecendo aqui, não. Mas tem uma imagem aí da revista The Economist aí, mostrando a Rússia, Israel completando 75 anos. Não sei se os irmãos viram essa imagem dessa revista aí. Eu achei interessante. Depois tentar traduzir ela direitinho para ver o que ele quis dizer com aquilo. Ele até falou, né, que Israel vai completar 75 anos, sim. Agora, o ano que vem. Ela vai estar completando 75 anos. No mês de maio. Mas, de qualquer forma, 74, 75 é a última geração. Não tem mais... Isso. Né? Dessa geração não passa mais, né? Esse final de semana é a lua de sangue. Aí, ó. É a lua de sangue. Lua de sangue. Esse final de semana eu estou procurando a imagem. Eu salvei essa imagem que o irmão falou aí. E eu não estou achando. Como é a lua de sangue, ela é perigo para Israel ou é perigo para as outras nações? Tem esse detalhe aí, né? Quando sai a lua de sangue, é perigo para quem? É para Israel que eles falam, que é para Israel, o sol para as nações. Oi, irmãos, eu queria fazer uma pergunta. Sim, Madriana. E abençoe. Paz de Alves. Paz de Alves a todos. Shalom. Eu queria ver ali com o irmão Romilson que uma questão, né? Para acontecer o arrebatamento, não tem que acontecer a Rússia não tem que descer até Israel? Queria saber isso. Porque isso o irmão Romilson sempre falou, né? A respeito dessa guerra, né, que vai dar. E está tudo muito calmo por enquanto, né? Sim, pois é, essa questão aí que a irmã está falando aí, porque no meu entendimento, nós temos que estar, pelo menos, vendo o mover.
dos dois entrando em atrito, porque aí nós sabemos que vai ser... Nem que o arrebatamento acontece hoje, daqui 5 dias, 6 dias, uma semana, a Rússia já esteja lá invadindo Israel. Por quê? Porque as Escrituras nos mostram que haverá 7 anos de tribulação. E Israel, a Escritura fala que Israel vai queimar as armas da Rússia durante 7 anos. Então, esses 7 anos aí, com certeza, é os 7 anos da tribulação. Então, o que mais deixa a gente assim, com o pé atrás com respeito ao arrebatamento acontecer agora, para acontecer agora, daqui umas semanas a Rússia já teria que estar descendo. E pelo que igual a irmã falou aí, pelo que nós estamos vendo, a Rússia não está assim, afrontando Israel e nem ameaçando que vai descer. Por isso que eu acredito que possa passar essa data agora. Né? Chegar o ano que vem, já chegar nesse ponto aí, de hora que entrar ali para o mês de abril, ou que seja mês de maio do ano que vem, os dois já tem que estar batendo de frente um com o outro, para poder a gente ver que vai acontecer mesmo. Aleluia. Aleluia. Irmão, tem mais um comentário aqui no chat, irmão. Uma pergunta aqui novamente. Irmão Wilson, tem que contar a partir de 1949. Vai completar 74 anos. Ah, entendi. Eu entendi, porque tem uns que falam que é a partir de 1949, outros falam que é a partir de 1948, depende de certa data lá que foi pegada. Agora, a data que eles mais consideram é a data de Oswaldo Aranha no ano de 1948, né? Mas tem essas duas datas mesmo. Irmão, isso é interessante que tem uma data que o irmão traz que diz assim, lá de Daniel, que é bem-aventurado, né, quem ficar até 1.300 e poucos dias, que é 3 meses ainda à frente, depois dos 7 anos ali, né? E a igreja sendo arrebatada, ainda tem uns 3 meses ainda que pode as coisas se movimentar para acontecer, né? Porque vai estar um caos na terra depois que aquele que o detém for tirado, né? Então tem uns meses ainda, né, para acontecer tudo. Pode ser isso também. A questão da Rússia ali com Israel ali, possa ser que aconteça na mesma hora, possa ser que aconteça uma semana ou 15 dias depois, a invasão vir depois. A Escritura não mostra assim com clareza se vai ser 7 anos no prego, vai acontecer juntinho, né? Mas que tem que ser muito próximo, assim, não muito longe, porque retrata essa questão dos 7 anos. No capítulo 39 de Ezequiel, 38, 39, e no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Fala que o anticristo vai fazer um acordo de paz por uma semana. Então, mas que é necessário acontecer a guerra de Gog, Por isso nós temos que estar de olho nesse sinal aí da guerra de Gog, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? Mais outra pergunta aqui no chat. O irmão de novo aqui pergunta ao irmão Romilson sobre o filme Deixado para Trás, porque lá o arrebatamento vem depois da guerra de Gog e Magog. No filme se tem outra forma de interpretar esse fato. Ei, irmão. Xalaim, meus irmãos, meu filho quer fazer uma pergunta. Aleluia. Sobre a questão aí da primeira e da segunda Páscoa, né? Eu creio que nem o irmão Romilson falou em vários vídeos, em vários estudos, que primeiro tem que descer a Rússia, irmãos, para que aconteça o arrebatamento, e a Rússia descer de lá. Temos meses, irmão, É novo? Gente, irmão Hélito, que passa, irmão Hélito? Deus abençoe. Uma benção. Tira o dedo. Perdão. Daí também está escrito aqui, Apocalipse 3, versículo 10, visto guardaste a minha palavra na perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o inteiro, para submeter à prova os habitantes da terra. Então, meus irmãos,
Eu creio no dia 15 de Nissan, que vai se der lá para o ano que vem, né? Também tem essa questão aí de 75 anos, né? Que se no caso não aconteceu 74, 75 anos, vai acontecer no ano que vem mesmo, né, meus irmãos? Porque daí vai se cumprir aqui, né? Apocalipse 3, versículo 10, que o Eterno vai tirar nós com mão forte, juntamente com a guerra de Gog e Magog, acontecendo no prego. E também o Nibiru tem que se posicionar na frente da terra, né? Aleluia. Aleluia. Irmão Hélio, tu quer falar, irmão? Eu vi, irmão. Sim, irmão, sim seja. Pode falar agora. Abre seu microfone. Então, irmão, é sobre essa parte que o irmão falou aí. Bem-aventurado aquele que chegar a 1.365 dias. Isso aí equivale, irmão, porque muita gente vai chegar no milênio vivo, entendeu? Então, bem-aventurado aquele que chegar os 1.365 dias, porque muitos vão morrer antes, entendeu? Mas muita gente vão chegar lá no milênio com vida. Aleluia. Irmão Romilson? Ele só fez um comentário, né? Você quer comentar? Não, mas o entendido está correto, é isso mesmo. Bem-aventurado de chegar até o final, é correto. Sim seja. Aleluia. Aleluia. Vamos adorar? Tem 2 levitas aí, irmã Maria e João, e irmã família Souza. Se os irmãos concluiu as perguntas, a gente, o irmão Romilson vai ficar, seria bênção aí curtir um louvor com a gente? Ou senão a gente pode estar fazendo uma oração, irmão. Fica à vontade. Sim, no final de semana eu vou ver se eu participo com vocês aí. Sim seja! Que bênção, louvado seja o dos exércitos. Vamos fazer, partir do pão junto com o nosso irmão. Nós veio. Aleluia. Então, paz e alça. Então, vamos fazer uma oração, né, irmão? Agradecer. Oi, maravilhoso. Soberano e eterno, nós te louvamos e te glorificamos, ó Pai. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa comunhão, ó Pai, com os irmãos. Que cada um de nós possamos estar firmes, ó Pai, sendo edificados na tua palavra, ó Pai. Para que cada um possa estar, ó Pai, focado no alvo, que é Yahshua Mashiach. Tu venhas, ó Eterno, nos dar entendimento cada dia mais, ó Pai, da tua palavra. E tu venhas nos orientar, ó Pai, para que possamos andar em teus caminhos, ó Pai, e fazer a tua vontade. Em nome de Yahshua Mashiach, Pai. Aleluia, assim seja. Em nome de Yahshua Mashiach. E os irmãos que vão fazer o partir do pão, permaneça conosco na comunhão, na unção. Ninguém tem que sair, porque o irmão vai, não terminou ainda. Ô, irmão Wilson, a irmã Maria e João quer fazer o louvor, amados? Assim Aleluia. Ô, irmão, e eu te abençoe poderosamente, irmão Wilson, irmão Romilson.